que eu preparei, não. Primeiro, tudo é assim organizado, mais ou menos sem você querer. Porque é muito impressionante, porque eu achei difícil, tá? Achei difícil. Não foi fácil, assim, para deslanchar o entendimento. Gente, capítulo 24 do Evangelho do Segundo Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Aí, o que aconteceu em casa? Que nós chegamos nesse capítulo, lá no nosso Evangelho, aos domingos, na minha casa, às 20 horas, para tudo e fazemos o Evangelho. Chegamos nesse capítulo. E tivemos dificuldade de compreensão, sabe? Começa a patinar. Aí eu falei, bom, caramba, né? Acho que vamos ter que estudar melhor. Falei para o pessoal na minha casa, então vamos estudar melhor, acho que vamos ter que rever. E vai e volta para o entendimento. Então eu tive que buscar até para poder continuar o capítulo no Evangelho. Olha como que é maravilhoso tudo, porque quando eu falei assim, bom, mas aí sou eu, e no dia que eu vim dar palestra, que eu não pude vir, já estava mais ou menos preparado, mas não estava. Na verdade, eu sentia que faltava. Porque assim, a gente estuda, a gente não sabe nada, né? Essa é a verdade. A gente sente assim, nossa, eu estou estudando e não sei nada ainda, preciso de mais. Cada vez mais. E mais eu consegui chegar, eu acredito que eu consegui chegar para mim um pouquinho desse entendimento dessa parábola, que é o que reforça esse capítulo, e acho que dá para passar. Então, vou ter que, peço a permissão um pouquinho, vamos ler o 1 e o 2. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus 5, versículo 15. E no 2, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Tá em São Lucas, no 8, 16 e 17. O 3, vem Kardec e coloca, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, porque eles falam por parábolas. Aí a gente para aqui. E aí, fogo, né? 2 horas. E aí a gente pensa, primeiro, em entender o que, afinal de contas, é candeia e alqueire. Acho que começa a primeira a repulsa, por conta que a gente tenta assim, o que será que Jesus quis dizer com tudo isso, né? Candeia antigamente não tínhamos a luz elétrica para os jovens que já nasceram, eu já nasci na luz elétrica, né? Mas, muito naquele tempo, usava-se o candeia, o vaso, o de barro, a lâmpada, a lamparina, que é o que a gente fala, lampião, né? Então, com azeite, então, cordão de barro, azeite, para pegar o foguinho lá e iluminar. Era isso que usava. Então, quando nas casas que eram pequenas, precisava-se dessa luz. Essa era a luz. E que nós colocamos a luz como? Na parte, até, né? Para iluminar. Ninguém coloca na sua casa, iria chegar e colocar debaixo da cama. E ele fala, ninguém coloca dentro do alqueire. Alqueire é uma medida que também para nós, ao longo dos anos, chegou para nós aqui, que é alqueire, medida de terra. Eles usavam como uma medida de grãos. Então, vamos falar, um cesto, que mais ou menos media uns 35 litros, e colocava, então resolvia colocar as coisas dentro. Vamos colher ali aquela medida. Quando que o pessoal na Palestina chegava e
pegava e guardava a candeia ali dentro quando estava apagado. Então, é isso que ele quis, primeira coisa para a gente entender. O que é a candeia, que é a luz que iluminava, e o alqueire, que é vamos pôr lá um vaso, mais ou menos, mas era de mais rústico, né? A gente não pode pensar que é igual hoje, né? Tudo era mais rústico. Guardava ali dentro. E Jesus, como, na verdade, sempre muito sabiamente, falava em parábolas. Então, os discípulos chegaram a perguntar, mas por que falas em parábolas? Para que todos pudessem compreender. Na época, todo mundo conhecia o que Jesus iria dizer. Afinal de contas, olha, você não põe a sua candeia debaixo da cama. Chegou em casa, colocou no alto para todo mundo ficar iluminado. Isso trazendo para nós, trazendo assim, o que Jesus quis dizer? Quis dizer que nós precisamos de luz. E se nós temos que iluminar. E essa iluminação nossa para alguém? Tá tudo que Deus pôs para cada um fazer. Que determinou lá no nosso projeto de vida, para nosso planejamento, o nosso conhecimento, a nossa caminhada dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, cada um de nós chegamos com propósito aqui. Então, nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos a candeia. Temos que iluminar quem? Somos luz, temos que passar o que sabemos. É aquela coisa da gente passar coisa boa, né? Então, assim, é que tudo planejadinho é pra gente só passar coisa boa. Porque, na verdade, a gente não faz isso, né? A gente dá umas escorregadas no meio do caminho, aliás, bastante, não esquecemos disso. Mas o que Deus preparou e lá a gente deixou registrado é que a gente ia passar só coisa boa. A luz, nosso conhecimento. E mesmo a gente escorregando, a gente vai se levantando e passando coisa boa para alguém. E quando Jesus fala por parábolas e usou use o seu conhecimento e passe para frente. Não guarde para si. Ilumine você, a todos que estão ao seu redor. Não guarde para si. Acolha, aquela coisa da gente acolher o irmão, né? Que sempre a gente tem gente mais evoluída ao nosso lado, aqueles que ainda estão buscando, aqueles que estão sempre com mais dificuldade, mas aquele acolhimento que faz, só de fazer aquele acolhimento, aquela pessoa que está com aquele problema grande na vida, chegou para você destrambelhado, a gente fala às vezes destrambelhado, né? Destrambelhadinho, você ouviu. Às vezes a gente pode resolver o problema do outro? Não. Ouviu, deu um abraço. Você já passou uma luz para aquele irmão que precisava. Melhor ainda quando podemos ajudar. Consegui ajudar. Conhecimento. O nosso conhecimento, a gente não pode guardar para si. Não adianta, do que adianta estudar e não passar? Vamos colocar aqui no nosso dia a dia da doutrina espírita que a gente vem estudando. Não precisa guardar tudo, não adianta de nada. Tô lendo aqui Joana de Ângeles, né? Tentando novas palestras aí, vai chegar, né? Não adianta guardar para mim? Não resolve. Mas às vezes é porque, eu não tenho conhecimento, porque eu sou humilde, não sei. Se você chegar e falar assim, minha filha, não faça isso. Olha, isso não é bom para um irmão. Isso já aconteceu comigo, já vi que isso dá errado. Já vi que não é bom.
você passou seu conhecimento de vida. Porque não é conhecimento teórico. Muitas vezes é só conhecimento de vida. Passando para o nosso irmão, ó, cuidado. Cuidado que isso aí a gente já viu que dá errado. Não escondeu seu conhecimento e passou a luz que Jesus tanto ensinou para a gente poder usar. E acontece, que eu vou pegar mais um pedacinho aqui, que era para não ficar tão maçante. Olha só o que ele respondeu. Disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. São Mateus 13, 10 a 15. Isso aqui foi lá na época de Jesus. Parece que a gente está vendo tudo agora, né? Parece que é tão atual, né? Afinal de contas, ensinamentos, as pessoas não compreendem o que é para fazer ou não. Parece que é tão nosso. Fala assim, preciso para ter bons pensamentos. Você ensina, você escuta tanta palestra, olha, tenha bons pensamentos positivos. Já saiu da casa espírita, já era. Mantém-se aqui, abriu o portão, tomou o passe, já ali fora, já esqueceu de tudo. A gente não coloca em prática. Aos ouvidos, não adianta ver, não ver, ouvir, não ouvir. E por partes, né? Ele também fala que o povo era muito simples, rude, né? Com falta, mas também nós estamos mais evoluídos, mas assim, ainda não estamos ouvindo, né? Ainda não estamos compreendendo. Até as palavras, acho engraçado que as palavras eram difíceis para compreender, porque eles não tinham tanto vocabulário. O vocabulário não era amplo, então era tudo mais complicado. Nós não podemos ensinar alguém antes da hora. Então, olha como é sábio Jesus mesmo, né? Tudo tem o seu tempo para ensinar. Não adianta, eu dou lá aula para terceiro ano, minhas crianças têm 9, estão fazendo 9 anos, quem não tem 9 vai fazer, e está nessa fase, lindinhos, maravilhosos. Não adianta eu chegar para eles e dar o meu conhecimento que eu tenho de gramática, né? De matemática avançada, outras situações que eu vou chegar lá, arrebentando lá com os garotos. Não adianta. Tudo não tem o seu tempo, né? O corpo tem que estar preparado, a maturidade, o psicológico, tudo é perfeito. O tempo é perfeito. Adianta pegar o pequeno aqui dela e falar assim, vamos pegar ele e ensinar que não é para ele gritar, que aqui não é o lugar, que tá na hora? Não tá. Não tá. Ele vai aprender com o tempo, ele vai crescer, aí vai aprender, não fala tão alto, agora não dá. Não adianta. Então, e a humanidade, ela foi seguindo assim também. Então, aquele momento, ele era importante para Jesus, para falar em parábolas, para que seja compreendido facilmente. As parábolas é mais fácil, porque é coisa do dia a dia, né? Tem lá a parábola da semente, todas aquelas parábolas, tudo para ser compreendido, porque não adianta falar bonito e não ser compreendido.
Nós não pegamos, eu não peguei, mas na igreja também teve, eram missas em latim. Pensou? O pessoal tinha que compreender latim para entender o que o padre está falando? Né? Então, assim, é para entender ou não é para entender? É para compreender ou não é para compreender? Então, ele vem, Jesus, mostrando para nós, tudo tem o seu tempo, mas nós não podemos esconder o nosso conhecimento. Vamos pôr para fora o que a gente conhece? Às vezes é um simples, filha, se acalme. É gostoso falar isso assim, porque quando você tem os 30 anos, é uma coisa. Né? Quando você tem 50, é tão melhor, né? Que você fala, olha, filha, você pode dizer que você não precisa ficar assim, porque vai passar, que tudo passa. Você passou o seu conhecimento. Pode acalmar alguém que ainda está naquela fase que você já passou. Guardar para quê? Fale, calma. Essa sabedoria da vida. E a humanidade foi preparada. É muito interessante que a humanidade foi preparada. Jesus chegou, falou em parábolas, ensinou tanta coisa, mostrou tanta coisa, mas nem tudo estava preparado ainda. Nem tudo a gente podia, a humanidade estava preparada para saber. E as coisas foram até chegar em Kardec, ó. Agora aquele momento era a hora de codificar a doutrina. Porque o espiritismo, esse sempre existiu. Tá? Então, assim, chegou à humanidade o tempo da codificação, que nós estávamos mais preparados para compreender. Olha o tempo. Aí nós estamos falando assim, 1800 e quanto, Lu, que é a primeira obra? É que é bom usar a memória dos outros, que essa parte não, né? E hoje nós estamos em 2025 e sabemos pouquíssimo. Nada. Então, mas nós estamos bem melhores. Vai, de 1800 para cá, olha quanta coisa que aconteceu. Então, a humanidade vem e todo mundo, esse pessoal que chegou para preparar, e aí nós temos Chico Xavier, Divaldo, passou quanto? Madre Teresa, e assim, São Francisco. E foi vindo a história, foi mostrando pessoas e apresentando conhecimentos, mostrando a sua candeia viva, jogando em nós para mostrar. E aí vamos preparando. E aí nós somos preparados para cada vez mais poder chegar e compreender um pouquinho. E compreender cada vez pelo menos um pouquinho daquilo que Jesus disse lá. Né? Mais de 2000 anos. Então, nós estamos muito mais evoluídos e que não podemos, nós somos a candeia viva. Nós somos luz. E podemos sim passar essa luz, coisa boa que temos. Todos nós temos coisa para passar. Todos nós temos conhecimento para passar para a nossa família, para os nossos amigos, para quem quer que seja, para quem encontrar na rua. Todos nós podemos passar. Eu não sei nada. Sabe sim. Essa é a nossa melhor encarnação. Podia ser que na última, podia ser que estava mais ruinzinho. Mas essa é a nossa melhor encarnação. Nós estamos melhores. E nós temos que acreditar nisso para colocar em prática. Porque não adianta só estudar, não consigo passar e não pratico. Então, a candeia viva está dentro de nós. É isso que eu vim passar hoje um pouquinho para vocês aqui dessa reflexão que Jesus veio nos trazer e desejando a todos, né, uma semana maravilhosa, abençoada a todos nós e que nossa candeia venha sempre iluminada, sejam a candeia mais iluminada possível todos os dias. Porque nós somos muito abençoados, né? E gratidão. Um beijo a todos. Pronto? Tira.